E aí, moçada, tudo beleza? Bom, estou aqui hoje para a gente contextualizar o sistema baroreceptor em uma condição clínica bem frequente, principalmente entre a moçada, né, entre assim, indivíduos entre 10 e 30 anos, principalmente a mulherada, que é a chamada síndrome vasovagal. Eu já vi várias alunas me relatarem sofrerem desta síndrome. Então é o seguinte, o que é a síndrome vasovagal, né? E aí sempre vem perguntar se tem alguma relação com o nervo vago? Tem. Tem alguma relação com vaso sanguíneo? Tem também. Por isso que ela recebe esse nome. Essa síndrome, gente, ela envolve a ativação inapropriada, quer dizer, sem necessidade ou em excesso, dos nervos vagos, que são aqueles nervos parasimpáticos, que chegam ao coração, né? Lembrando que inervação vagal não é só que chega ao coração, são os nervos parasimpáticos que se comunicam aqui, ó, com o 10º par de nervo craniano aqui na base do encéfalo, né, do crânio. Então a gente vai ter esses nervos chegando a várias partes do corpo, e no coração, quando eles possuem um efeito exagerado, desnecessário, quer dizer, desequilibrado, vai produzir alterações principalmente com relação à frequência cardíaca, né? Então a acetilcolina liberada no coração, ela produz queda da frequência, ela produz o que a gente chama de cronotropismo negativo. E aí o que vai acontecer? A gente tem a queda do débito cardíaco e, consequentemente, queda da pressão arterial. Então, se uma pessoa tem esse nervo sendo ativado desnecessariamente, ela vai ter episódios recorrentes de quê? De hipotensão, tá? Porque normalmente esse nervo ele é acionado para normalizar a pressão. Quando a pressão fica muito alta, a gente tem a ativação desse nervo que vai produzir a normalização, não hipotensão. Mas quem tem a síndrome vasovagal desenvolve a hipotensão, porque a ativação desse nervo vai ser exagerada. E aí o que acontece? Normalmente o que a pessoa vai manifestar é alterações neurológicas, principalmente alterações visuais, né? Tem a impressão de ver pontos brilhantes na visão, tem uma visão que é chamada visão de túnel, que é quando parece que você está dentro de um túnel assim, só vê a visão no centro da visão, você perde a chamada visão periférica, tem tontura, então tem sintomas neurológicos importantes, porque quando a pressão cai, você tem redução da perfusão sanguínea, quer dizer, do fluxo sanguíneo no sistema nervoso central. Então você tem a manifestação de algumas alterações neurológicas, tá? Além disso, a pessoa pode apresentar náusea, né, dor de cabeça, e aí ela chega ao ponto de, muitas vezes, desequilíbrio, fraqueza motora e até desmaiar, tá? Então, normalmente o ápice dessa síndrome vasovagal é o desmaio, que a gente chama de síncope, e é chamada, quando é diagnosticado que o problema é a ativação excessiva do vago, a gente chama de síncope vasovagal. Essa síncope vasovagal, normalmente, gente, dura no máximo 5 minutos, tá? Se ela durar mais que isso, então provavelmente é um outro problema mais grave, tá? Podendo ser até uma epilepsia, enfim, outro problema neurológico. Normalmente ela tem uma duração de 5 minutos, tá ok? E aí o que desencadeia isso, né? Então a gente sabe que o nervo vago ele é ativado quando a pressão sobe. Ele é ativado para produzir a normalização. Só que nesses indivíduos ela vai produzir a hipotensão, porque a ativação desse nervo ela vai ser por um tempo maior do que deveria. Vai normalizar e ele vai continuar ativado e ele vai produzindo essa queda de pressão. Então tudo que leva ao aumento da pressão arterial predispõe essas pessoas a terem uma hipotensão reflexa, tá? Vai ser uma consequência aí, né? Em vez da pressão normalizar, ela vai cair mais do que devia, tá ok? E aí normalmente esses indivíduos são até tratados, existem alguns tratamentos, né? Primeiro é evitar situações que produzam esse aumento súbito de pressão arterial, para não ter esse reflexo, esse efeito rebote de queda acentuada da pressão. Então, muitas vezes a gente tem, por exemplo, até medicamentos que são usados por hipotensos,
quer dizer, desculpa, por hipertensos, como beta-bloqueadores, que são substâncias que bloqueiam o receptor beta do coração, que é o receptor adrenérgico, e aí você não tem o efeito da adrenalina ali em cima do coração, então você não vai ter uma hipertensão produzida, por exemplo, por uma situação emocional, né, de estresse mental e tal, e aí você não tem o efeito rebote de hipotensão, tá? Muitas vezes o diagnóstico, né? Então, quando a pessoa é levada ao hospital, normalmente é quando ela está no estado de síncope, de desmaio, que se procura ajuda médica, né? E aí são feitos exames, um deles é um eletroencefalograma para tentar perceber essa anomalia da ativação da área lá do centro vasomotor, a cardiodesaceleradora que ativa o vago. Uma outra questão também que é feito, a gente tem, além desses sintomas todos que eu comentei com vocês, a gente tem essas pessoas também apresentando essa queda de pressão acentuada, quer dizer, essa atividade do vago exagerada em situações, por exemplo, que ela está sentada e ela se levanta rapidamente, e aí normalmente muitas pessoas apresentam essa condição de queda de pressão, né? Que a gente chama de hipotensão ortostática ou hipotensão postural. Então, o vago, gente, quando a gente está sentado, quando a gente está deitado, normalmente você tem uma atividade um pouquinho maior dele nessas situações, que é para manter a pressão baixa, porque a gente, quando está na posição sentado ou deitado, ainda mais, você não tem necessidade de manter a pressão muito elevada, né? Então a pressão naturalmente se mantém baixa por conta dessa atividade do vago. Mas quando eu me levanto, eu preciso ter essa pressão subindo de novo, né? E aí o que acontece? Eu tenho o nervo vago sendo desligado, né? Porque quando eu levanto, eu vou estar com a parede das artérias mais flácidas, então isso não produz inativação, né? Desliga o barorreceptor, e aí eu tenho o desligamento da área cardiodesaceleradora, que desliga o nervo vago, e o que eu vou ter são as áreas que produzem aumento da pressão mais ativas. Porque eu estou em pé, eu preciso subir a pressão para o sangue poder dar conta de subir, principalmente para a cabeça, né? Através das artérias. Então eu preciso aumentar a atividade cardíaca, eu preciso contrair a parede vascular para ter essa resposta. Quando eu tenho um tempo mais longo, prolongado, para produzir esse desligamento do vago, você vai levantar e aí você vai continuar com a atividade de vago, então quer dizer, a sua pressão não vai subir, ela vai se manter baixa, e aí você dá aquela sensação de tontura e tal, que vai desmaiar, e aí você tem que sentar e procurar levantar lentamente. A todo mundo que tem a hipotensão ortostática tem síndrome vasovagal? Não, tá? A hipotensão postural, às vezes, ela é um fenômeno isolado. Mas todo mundo que tem síndrome vasovagal tem hipotensão postural? Sim. Normalmente é um sintoma que você observa com frequência, tá? Nesses indivíduos. Além de todos esses outros que a gente falou, né? Essa visão turva e tal. Uma outra questão também que a gente tem é que um outro sinal que esse pessoal pode apresentar é quando está em pé, apresentar uma taquicardia, tá? Que a gente chama de síndrome taquicárdica ortostática postural, também chamada de STOP, né? Pegando as iniciais a gente forma essa sigla. Quer dizer, o indivíduo está em pé e ele apresenta uma taquicardia. Por que ele está com taquicardia, gente? Que é o corpo tentando compensar essa queda de pressão, tá? Então o coração acelera o seu batimento para tentar aumentar o débito cardíaco e aumentar a pressão arterial, para ir contra essa história aí, tá? Contração do vago, tá ok? Então também é um outro sinal. Então, gente, o nervo vago é importante, só que ele tem que ser desligado quando ele não é mais necessário, porque se ele se manter ligado, ele vai baixar a pressão. E é aquela história, ter pressão alta é ruim? Mas ter pressão baixa é ruim também? Também é, né? Então, lembra, a pressão é força de impulsão do sangue na circulação. Se a pessoa tem a pressão baixa, o sangue vai ser impulsionado com menor intensidade, menor força, e isso vai diminuir perfusão sanguínea de todos os tecidos do corpo. E leva principalmente, né, à manifestação de sinais e sintomas neurológicos, porque o sistema nervoso central é o mais sensível a essa redução de oxigênio. Ele é que começa a dar tilt logo de cara, tá ok?
Um outro teste para a gente fechar isso, que é interessante vocês saberem, que se faz para fazer o diagnóstico também, é o chamado tilt, né? Que é um teste que você coloca o indivíduo em posição diferente, bota numa cama que reclina, e aí a partir daí você tem um monitoramento da pressão arterial e você vê se aquela alteração de postura vai produzir alteração de pressão. Então também é um teste feito na clínica médica para fazer esse diagnóstico, tá? Se existe um retardo ou não na inativação e ativação dos centros regulatórios de pressão. Tá bom, gente? Então, só para a gente contextualizar, para quê? Para deixar o assunto mais interessante e para vocês entenderem para que serve aprender tudo isso, tá? Então, a gente se vê.